Vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos ler 4 versículos da palavra de Deus, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esse é o relato do apóstolo Paulo a respeito de idolatria, e depois ele vai falar sobre depravações. O que me chama a atenção nesse texto do livro de Romanos, ou da Epístola aos Romanos, eu vejo esse texto como uma resposta bem clara e bem simples para pessoas que se dizem não possuir o órgão da fé e por não, de maneira alguma, nem pela razão, nem pelo sentimento, nem pela observação, nem por uma experiência empírica, ele consegue acreditar em Deus. Para ele não é que ele é ruim, que ele não quer, mas ele não consegue, ele não tem o órgão da fé, segundo alguns dizem. Analisando essas palavras do apóstolo Paulo, até um certo tempo eu também acreditei que era possível haver uma pessoa que não consiga acreditar em Deus, porque eu mesmo, no começo, eu tinha muitas dificuldades, não é? Eu tinha muitas dúvidas. Então eu entendo que uma pessoa pode ter suas dúvidas, pode ter suas dificuldades. Embora eu tenha visto alguns filósofos brasileiros, os mais famosos, que se declaram ateus, uma coisa que tem me chamado muita atenção é que estes mesmos, eles, quando se referem à igreja, à religião, não só evangélica, mas a todas, eles têm muito respeito. Eles tratam a gente com muito respeito. A fé das pessoas eles tratam com muito respeito, e por isso acreditamos que eles também merecem o nosso respeito. Aqueles que não confessam, que não creem em Deus, que não conseguem crer em Deus, também merecem o nosso respeito, mesmo que eles não nos respeitassem. Ainda assim, nós como cristãos deveríamos os respeitar. Porém, o respeito, ou dentro do respeito, também cabe a nossa posição. É claro que nós não vamos debater com nenhum filósofo, porque eles são todos intelectuais, e esse atributo não nos cabe. Apenas somos pessoas que acreditamos na palavra de Deus e dependemos da revelação do Espírito para entendermos a palavra. O que Paulo vem falar aqui no Romanos, capítulo 1, verso 18 e diante, até
esses versículos que eu li, Paulo está tratando sobre esse assunto também. E percebe-se que aqui, nesse texto, quando o apóstolo Paulo ele se refere a desde o princípio, então ele está falando desde o princípio que houve o homem sobre a terra, já havia pessoas, ou haviam pessoas que começaram a se afastar da ideia de Deus, ou como chama a filosofia, a hipótese de Deus. Então esse texto aqui que nós temos em mãos, o que lemos, eu vejo nele aqui bem claro as reações humanas diante das revelações de Deus e diante das manifestações de Deus. Então, percebe-se que as reações humanas e as conclusões humanas diante das revelações e das manifestações de Deus é o assunto que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que Paulo revela nessa passagem, uma das revelações aqui do apóstolo Paulo, é que Deus está irado com as reações humanas diante das revelações e manifestações divinas. Então Deus está revoltado, Deus está irado com certas pessoas, com certas reações, com certas conclusões a respeito dele. Então Deus está irado. Eu estou falando do texto bíblico assim como está escrito. Mas o que é? Porque o apóstolo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a perversão dos homens que detém pela injustiça, detém a verdade pela injustiça. Então Deus, ele está irado, Deus está irado contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. E aqui o apóstolo vai falar, eles não deram glória a Deus, não lhe renderam graças, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Aí você vai me dizer, mas peraí, se eles são ateus, se eles não acreditam em Deus, se eles estão dizendo que eles não creem em Deus, eles não dão glória a Deus, eles não dão graças a Deus, eles não dão glória a Deus. Eles dizem que essa criação toda aí não foi Deus que criou. Então essa glória da criação não é de Deus, não existe criação para eles. Porque para eles existe uma evolução, as coisas foram acontecendo. Foi assim que aconteceu. E a ciência vai explicar, mas eles não dão glória a Deus por essa maravilha chamada mundo. Então, por que Deus está revoltado contra eles se eles não têm o órgão da fé? Por que Deus se revoltaria contra alguém que Deus não lhe deu a possibilidade de crer nele? Então, Deus não pode se revoltar contra eles. E se eles não têm o órgão da fé, se é impossível que eles venham crer, se eles são sinceros mesmo e não querem acreditar porque não tem jeito, não conseguem, então eles são inocentes. Então todos eles merecem perdão, porque se eles não têm o órgão da fé, como que você vai chegar numa pessoa que não tem o órgão da visão e vai exigir que ele enxergue? A não ser que você o cure. Mas esse texto da palavra, ele revela que Deus está revoltado. Então esse texto traz revelações da parte de Deus e também a reação de Deus diante delas. Então existem as revelações que nós podemos chamar de que vem através de conclusões. Deus se revelou de maneira direta e de maneira indireta. A maneira direta, nós sabemos, são aquelas manifestações, daquelas epifanias que Deus apareceu para alguém, falou com alguém, a pessoa viu, ou pegou alguém aqui, levou para o céu no arrebatamento, trouxe de volta. Mas existe um certo tipo de manifestação de Deus, poderíamos chamá-la de indireta. Veja por quê. Porque diz assim no verso 19, porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles. Espera aí. Então, uma das revelações de Deus aqui é que Deus está irado.
A outra revelação é que Deus já se manifestou entre eles. Então, se houve uma manifestação de Deus, por que que eles não creram? Então, essa Bíblia está dizendo, está revelando que houve uma manifestação. E através da manifestação de Deus, eles deveriam ter crido. Olha lá, é o que diz aqui, ó. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, verso 19, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí olha só o verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, olha só, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então aqui cai por terra a possibilidade de alguém não ter condições de crer. Então, se Deus está irado, e Deus está irado, agora, com mais clareza, entendemos com razão. Porque Deus não está irado contra uma pessoa que não tem condições de ver, mas Deus está irado contra pessoas que têm condição de reconhecer. Então Deus se manifestou desde o princípio, claramente. Ele está dizendo que é claro isso. Então, se ele está dizendo que é claramente, então essa nossa ignorância, ela é uma ignorância culpável. Porque toda ignorância que nós temos, porque nós não analisamos, não fomos mais a fundo, então essa ignorância se torna culpável. Como diz a própria filosofia, tudo aquilo que é vencível é culpável, tudo aquilo que é invencível é inculpável. Então, se essa tua ignorância com respeito a Deus, ela é vencível, então você é culpável. Se a tua ignorância com respeito a Deus, ela é invencível, então você é inculpável. Se você não pode vencer essa ignorância, se você não pode vencer essa tua falta de fé, então você é inculpável, você está salvo, você nem precisa ir para a igreja. Mas se é vencível, então você é culpável, porque a palavra está dizendo isso. Claramente se vê desde o princípio do mundo. Olha, eu vou ler de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis são reconhecidos pelas coisas visíveis. E aí a Bíblia diz, desde o princípio do mundo. Se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, quem não crê em Deus, quem diz, eu não tenho órgão da fé, eu não consigo crer, eu até acho legal, mas não dá, não está em mim esse negócio. Preste bem atenção no que está escrito aqui na palavra. Se você pensa dessa maneira, e pensa que você é indesculpável por isso, a palavra de Deus, ela está batendo de frente com a sua conclusão. Porque a palavra de Deus diz, portanto, é indesculpável. Indesculpável é a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Por que é indesculpável? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então agora a Bíblia diz, para esses que dizem que dão a Deus, Deus os vê como tendo conhecimento de Deus. Por isso Deus está. Por isso Deus está irado. Vocês têm conhecimento? Sim, não tenho, não consigo, não tenho algo da fé. Deus está olhando para você e está dizendo, você tem conhecimento sim. Porque desde o princípio do mundo, o meu eterno poder, o meu atributo invisível, claramente se pode ver através das coisas criadas. Você, o problema de não crer está em você. Você não tem reconhecido o meu poder, você não tem reconhecido e nem dado glória para mim. Você tem dito que isso é obra do acaso, você tem dado a glória da criação do mundo por acaso, por uma suposta evolução, e você não tem agradecido a mim, não tem sido grato, não tem dado graças por eu ter te criado, colocado nesse mundo. Você, em vez de dar graças para mim, ao invés de você me agradecer, ter gratidão, você tem obscurecido o teu coração através dos seus pensamentos, dos seus raciocínios. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos. Então, o que Deus está mostrando aqui é que eles que tinham tudo para reconhecer a Deus, dar glória a Deus, glorificar a Deus e também dar graças, ou seja, ter gratidão a Deus, eles não fizeram isso. Através do raciocínio deles, eles começaram a filosofar, e essa filosofia foi obscurecendo o coração insensato. Então, pelo raciocínio, pelo pensamento, depois raciocínio, eles começaram a ter outros sentimentos, quando se refere ao coração insensato. Então, o raciocínio deles, a maneira de pensar, a maneira lógica deles pensar, foi lhes roubando a conclusão clara que a natureza está dando da existência de Deus. Aí a palavra, no verso 22, aqui nós vamos fechar o raciocínio nosso de hoje. Aí a palavra conclui assim, dizendo para eles: vocês estão se inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então aqui a palavra está dizendo, vocês se autodefinem sábios, vocês se autodefinem intelectuais, vocês se autodefinem homens entendidos, porém, a minha definição para você, veja aqui mais uma revelação de Deus, vocês são loucos. Então o Deus que se revela irado, o Deus que se revela através da natureza, o Deus que mostra o que Ele é, tanto o seu eterno poder, a sua glória, a sua majestade, através das coisas criadas, Ele entende, Ele conhece o homem, porque a palavra de Deus vai dizer lá nos evangelhos, a respeito dos homens e de Jesus, e diz assim, que Jesus olhando para os homens disse, mas Jesus não acreditava neles, porque Jesus conhecia o homem, e bem sabia o que havia no homem. Claro, Deus conhece a tua estrutura, a minha estrutura, a nossa estrutura. Deus nos conhece. Deus sabe o que somos, porque Ele é o nosso Criador. Então Deus está dizendo, vocês estão achando que são sábios? Que são intelectuais? Eu vos digo, vocês são loucos, porque não têm usado a mente, não têm usado os seus raciocínios, para vasculhar, olhar para esse mundo, olhar para essa natureza, olhar para esse universo e ver a minha assinatura nisso tudo. Portanto, vocês são indesculpáveis, porque essas coisas são claras de se ver. E sendo claras, qualquer um, não precisa ser intelectual e nem filósofo, qualquer homem pode me perceber através das coisas criadas. Assim está dizendo o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Vamos então hoje ficar com essa meditação, vamos pensar nisso, vamos conhecer a Deus. Então Deus não se conhece só através das Escrituras, da revelação especial, mas também podemos conhecer a Deus através da revelação natural da criação. Então Deus julgará muitos pela palavra e Deus julgará outros pela própria criação. É assim que a palavra nos revela, é assim que a palavra nos mostra. Nós acreditamos em Deus, acreditamos na palavra, e essa é a nossa opinião a respeito desse assunto, muito controverso, muito polêmico, a respeito de ateísmo. Que Deus possa revelar muito mais para você através do Espírito. Eu agradeço a todos vocês pela vossa atenção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.